Queria fazer observação sobre uma coincidência, Pode né? fazer. Tanto o Milito sábado quanto o Rogério domingo, né? Os gols da virada, né? O primeiro gol do Atlético é Igor Gomes passando para o Vargas, né? Gol do Atlético. Depois o Vargas fez 2-1 no cruzamento do Arana, né? Os dois vieram do banco. E ontem o Depena deu o passe para o Ratão marcar o gol da vitória. Também foram os caras que vieram do banco. Acho que é aí que entra a questão, né? Teve uma participação importante, né? A mudança do Ceni e a mudança do Milito, né? No sábado e no domingo. Jogadores que construíram as jogadas dos gols, né? Gol de empate, depois a vitória e o gol da vitória do Bahia no Engenhão. Eu acho que essas reclamações, obviamente, são porre, né? Quem que gosta de ver dirigente falar? O técnico não falou. Aliás, o Tite agora não fala nem antes do jogo. Antes do jogo, quem falou foi o César Sampaio. Quem Pois tem é. que falar naquela entrevista pré-jogo, quem o torcedor quer ver, imagino eu, é o técnico, não o auxiliar. Seja o filho dele, seja o César Sampaio, seja o Kleber Xavier, qualquer um. Né? E, de novo, o Tite não falou. Aí depois do jogo falaram os dirigentes. Ao mesmo tempo, eu entendo o seguinte, né? O futebol brasileiro é o futebol do quem não chora não mama. Então fica essa chatice porque todo mundo reclama. O que fez o presidente de São Paulo recentemente no Campeonato Paulista? Não esperneou? Esperneou. Criou lá uma confusão, reclamou e tal, porque o Palmeiras reclamava. Ano passado o Palmeiras reclamou, inclusive de uma forma mais assintosa, né? Comissão técnica reclamando, aquela coisa. Então todo mundo reclama. A CBF permite uma situação em que todo mundo reclama e o Cartola é cobrado pela torcida do seu clube para que reclame também. Então cria uma situação insuportável. E que se você ficar quieto, você parece meio bobo. E no fundo, todo mundo que está assistindo é bobo, porque está vendo um monte de cartola reclamando. O que o Textor provou até agora? Alguém sabe? Então, como é que o cara levanta uma bola dessa, a punição fica afastado uns dias? Ele coloca em dúvida todo o campeonato, todo o futebol brasileiro. Se ele tivesse realmente uma prova concreta e a apresentasse, ok, a gente ia agradecer, né, pelos serviços prestados. Mas não foi o que aconteceu até agora. Não foi o que aconteceu. Então isso gera de fato essa confusão. E no jogo passado, embora ontem tenha sido marcado um impedimento esquisitíssimo lá dessas linhas malucas do VAR, num gol do Botafogo, na semana anterior o Klaus, que é o árbitro todo, né? Não, esse não tem medo de nada, marca, faz, acontece, Copa do Mundo e tal, não deu o cartão lá para o jogador, lá que o Luiz Henrique botou uma máscara, que é uma outra bobagem, mas o que dizem é que tem, tá lá na recomendação, o árbitro tem que dar cartão quando o cara tira a camisa, põe máscara, esse tipo de coisa, não deu. Depois o cara fez uma falta, tomou um amarelo. Em tese seria o segundo amarelo, ele não faria a falta. A jogada prosseguiria que ele teria medo da expulsão. De uma forma ou de outra não deu o cartão. E foi o Klaus. E na semana anterior reclamaram do Klaus. Então tem um contexto em que todo mundo está errado, todo mundo tem razão. E se o Cartola não reclamar, ele passa de bobo e a torcida cobra do Cartola. Aí o cara vai lá, os dois pedem para falar. É isso, é apenas isso. Sábado foram os do Flamengo, amanhã vai ser de um outro time, de outro, e assim vai ser até o final do campeonato. Sobre a classificação, eu acho que é desnecessário discutir colocação e tudo nessa altura, porque o Criciúma, por exemplo, tem 2 jogos a menos. Se ele vencer, ele tem 11 pontos. Então o Criciúma, em tese, é o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Então é muito pouco tempo, é muito pouco jogo. Alguns times jogaram com adversários mais fracos nessas 4 partidas, outros adversários mais fortes. Os times gaúchos não podem jogar, toda aquela situação. Isso, aliás, vai provocar provavelmente uma mudança no calendário brasileiro, Isso. porque o número de jogos adiados de Inter, Juventude, perdão, e Grêmio não será pequeno. E não vai dar, até de voltarem a treinar e tudo, eles vão precisar de um tempo. Não dá a volta. Agora o gramado está seco, já dá para transitar em Porto Alegre, joga Grêmio. Não. Os caras não estão treinando, gente. Está tudo alagado, uma situação catastrófica. Eles vão precisar de um período de recuperação. E é justo que tenham. Eu acho que a CBF tem a oportunidade de consertar a grande cagada que ela fez, que é essa Copa América no meio, atrapalhando o campeonato, colocando durante a Copa América, ou parte dela, jogos remanejados, se até lá for possível, né? Voltar a jogar. E aí empurra o campeonato até dezembro, vai terminar depois. Aí ano que vem vê como é que fica. É o que dá. Se você tem um calendário super apertado, toda vez que tiver um contratempo, alguma coisa, você vai ter que invadir o outro ano e encontrar outra maneira. Não tem jeito. Não tem jeito, não vai ter saída. Sobre o jogo de sábado, foi um bom jogo até, dentro do nível daquilo que a gente está acostumado a ver, jogo com chances de gol, com momentos de domínio de uma equipe e da outra. O Bragantino, no primeiro tempo, acho que foi ligeiramente superior. A expulsão, eu coloco... Para mim, são lances assim que eu não sei como é que eles conseguem ter certeza de alguma coisa. A bola está com o Rossi vai colocar em jogo, ele repõe bem com o pé. A bola vai no Pedro. O que o De La Cruz quer? Ele quer correr. O Pedro Henrique sabe que o De La Cruz vai ganhar dele na corrida. Ele tenta fazer uma espécie de obstrução, ficar no caminho do Uruguaio. O Uruguaio quer correr. Ele só quer correr. Se tem alguém ali que poderia pensar numa falta, é o jogador do Bragantino, para impedir que ele corresse. Ele está atacando, por que ele vai fazer falta no cara? Aí o que acontece? Tem aquele contato, cai a imagem, uma imagem horrorosa de longe. As câmeras do estádio lá de Bragança Paulista são pessimamente colocadas.
Você vê sempre o lance de longe, a do impedimento, horrível, muito ruim. E aí veio o mais bizarro, né? Você ouvindo o áudio do VAR. Primeiro, o árbitro não marca nada. Aí o árbitro de vídeo fala, não houve falta e tal, segue o jogo. Ok, vamos ver se tem impedimento. Né? Aí vai ver se tem impedimento, que não tem. Aí uma voz misteriosa, que pode ser do outro árbitro de vídeo, auxiliar do árbitro de vídeo, tem esse cara também, né? A gente não sabe quantas pessoas ficam ali. No Campeonato Paulista chegaram a colocar 17 integrantes da equipe de arbitragem. Manager. 17. Tem até o Quality Manager. Então alguém, talvez o Quality Manager, vai e fala, não, tem uma falta ali. E ele com uma frase convence o árbitro de vídeo. Como que ele muda de opinião rápido, né? É falta. Aí, o que aconteceu? Normalmente, gente, nós temos no Brasil o árbitro de vídeo que convence o de campo de algo. Né? Agora temos um outro personagem que convence o árbitro de vídeo a convencer o de campo de algo. E foi o que aconteceu. É bizarro. É um monte de gente dando opinião, né? Um monte de gente dando opinião. Exato. Então, assim, o árbitro é um fantoche. Arnaldo, o cara é um fantoche. Ele é um fantoche. Ele é um fantoche, todo mundo discutindo ali, um debate. Eu até entendo que alguém acha que foi falta, mas aquela imagem não é conclusiva o bastante para você afirmar categoricamente foi falta. Não dá para discutir, sim. Dá para discutir. Se você acha que foi, ok, beleza. Aceito a opinião, obviamente, mas não dá para falar foi comprovadamente uma falta. Ou o cara tropeçou sozinho, houve um trançapé, porque a imagem é ruim, é distante, não é conclusiva. E a origem da ideia do VAR é entrar em ação e lances absolutamente conclusivos. Ponto. Né? Aí depois tem a história do pênalti. Eu acho horroroso ficar procurando o pênaltizinho, mas não dá para um dia procura, outro dia não procura. Um momento procura, outro não procura. Procura uma falta do De La Cruz, mas aí ignora o Vitinho puxando o braço do Luiz Araújo, que entra na área, e a bola vai na direção onde ele está. Um jogador do Flamengo, acho que o Léo Ortiz, cabeceia na segunda trave e ela fica por ali. E ele está caído no gramado, porque o Vitinho vinha puxando o braço dele desde fora da área. Ali eles não olharam. Então por que uma hora olha e outra hora não olha? Ou não olha nada, ou olha tudo. Não dá para ser assim. Então os caras escolhem o momento. E isso acontece contra qualquer clube. Hoje foi o Flamengo, outro dia eu falei aqui, claramente falei em todos os meus espaços, que eu acho que aquela expulsão lá, e o pênalti a favor do Flamengo contra o Atlético, eu nunca daria aquilo. Eu acho que aquilo é um acidente de jogo. Não entendo aquilo como uma tentativa de agressão, é um lance acidental, pulou para cabecear, esbarrou no colega, acontece. Mas enfim, não, é pênalti e tal, marcou o pênalti, a recomendação é essa. Tal. Eu não concordo com essa regra, eu vou questionar sempre. Porque marcaram uma parecida no jogo do Barcelona, que se dane, também vou discordar. Não é porque foi na Europa que eu vou achar que está certo. Eu acho que algumas recomendações que passam para os árbitros, elas são contra o futebol. O futebol tem contato, esses acidentes acontecem. E aquelas imagens não são conclusivas. Aí eles olham no primeiro tempo, no segundo não olham. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Qual o critério? Por que o quality manager, ou sei lá que diabo que foi o cara lá, não abriu a boca e falou, olha, parece que tem um puxão ali no braço do jogador. Não. Então uma hora olha, outra hora não olha, é uma bagunça. Independentemente do que a gente acha, se foi, não foi, se foi pênalti, se foi falta, se foi impedimento, cacete a quatro, independentemente de qualquer coisa, o fato é, não dá para o cara cada hora falar uma coisa. E aquele, não é nem um petit comitê, é um grande comitê de pessoas discutindo um lance que normalmente quem tem que dar a palavra final é o árbitro. Ele vira um fantoche. Porque falam do ouvido dele, ele pega ali um pacote de uma decisão e o incrível poder de convencimento desse outro assistente, ou sei lá quem foi, junto ao árbitro de vídeo. Uma frase, ele fala categoricamente, não foi falta, segue, vamos ver se tem impedimento. Aí, olha, tem uma falta ali. Tem falta. Na hora. Se fosse uma imagem clara, nítida, próxima, que mostrasse uma ação do uruguaio De La Cruz em cima do Pedro Henrique, ok. Mas não é uma imagem borrada, de longe, ruim, distante. Enfim, o jogo em si, acho que foi um bom jogo do Flamengo nas circunstâncias. Não acho que o torcedor deva esperar uma grande atuação no meio de um momento de crise técnica da equipe, com partidas fracas. Né? Os progressos, se acontecerem, serão gradativos, especialmente no segundo tempo. E o Tite tem alguns pontos que ele tem que procurar se ajudar também. Então, De La Cruz mais à frente. Não, De La Cruz tem que jogar ali entre o meia e o volante. É o cara que faz aquele miolo de campo. Ali ele participa mais do jogo, ele enxerga melhor o campo. Ele que deu o passe para o gol do Bruno Henrique, inclusive. Né? Esse é um ponto. Não tem o Arrascaeta, se ele quer um meia, coloca ali o Orhan, coloca o Matheus Gonçalves, coloca o Gerson, coloca qualquer um, menos o De La Cruz. Não, o Tite não pode tirar o De La Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade. Isso é óbvio. Tem que parar com esse negócio e trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, no sistema de jogo. Ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores. Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e antes da Copa do Mundo se deu mal. E insiste, às vezes, nesse mesmo erro. O outro é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é jogador só de corredor. Quando tem campo, ele pode ser um jogador para colocar velocidade
velocidade na ponta esquerda, mas ele tem que ter liberdade para entrar na área. Você olha o mapa de calor dele contra o Botafogo e o de sábado, você vê a presença dele na área muito maior nesse jogo. Não por acaso ele deu aquela cabeçada que o Cleiton Neuer, a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo vira Neuer, né? E vira mesmo, fez uma grande defesa e depois ele faz o gol também entrando mais na esquerda, mais para o meio, que é onde o Bruno Henrique aparece muito bem, quando ele tem essa liberdade. Ele não pode ficar preso na ponta esquerda. Ele não é o Cebolinha, inclusive, com relação à característica, são diferentes. O Cebolinha cumpre melhor o papel ali que o Tite pretende para esse jogador que fica naquele setor. Ele não tem o Cebolinha, mas tem o Bruno Henrique, cara. Porra, então use o Bruno Henrique dentro daquilo que ele pode fazer de melhor. Então acho que ele, do segundo tempo, ele mexeu um pouco na estrutura do time, o time melhorou. Acho até que merecia ter vencido. O Flamengo finalizou mais do que qualquer outro jogo nessa temporada desde o início do Brasileiro. Né? Foi o jogo com mais finalizações. Foram 19, 6 na direção do gol, o que é um progresso se você pensar que contra o Botafogo nem chutou na direção do gol. Foi uma coisa horrorosa, né? Especialmente no segundo tempo. Então achei que foi um jogo bem aceitável contra o adversário que dificilmente perde em casa. Claro que, no contexto, o torcedor esperava uma vitória. Agora, o Flamengo nunca venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista desde que a multinacional austríaca comprou o clube do interior de São Paulo. Nunca venceu ali. Então, tomou de 4-0 no ano passado. Então, não foi um resultado ruim, foi uma atuação aceitável, boa até em alguns momentos. E é claro que aí a expectativa do rubro-negro fica para o jogo de amanhã contra o Palestino e a sequência sábado contra o Corinthians, para ver se o time vai jogar melhor e se o Tite não vai ficar, digamos assim, tolhindo o potencial do Bruno Henrique amarrando a ponta esquerda ou mexendo no posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz, hoje em dia, o Arrascaeta você não pode contar sempre, já está fora do jogo de amanhã. Então o De La Cruz tem que ser aquele cara assim, onde esse bonitão aqui se sai melhor? É aqui que você vai jogar. Se for da direita, na esquerda, no meio, de cabeça para baixo, atrás do gol, onde ele quiser. Coloca onde ele quiser, o resto que se vire. Ele monta o time redor. É uma coisa óbvia, gente. Isso é básico, né? Então acho que o Tite tem que se ajudar também. E tem que dar entrevista, né? Antes do jogo e depois do jogo. Antes do jogo, César Sampaio. Depois do jogo, os dirigentes. Se vocês querem falar lá, os cartolas, fala o Tite, sai o Tite, os dois falam e acabou. Mas não, o Tite nem falou. Aí realmente é dose, né?